Alô, comunidade, esse é o ICL Urgente, que começa agora com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Vamos ao vivo à nossa redação com a Laura Couto, que nos acompanha todos os dias. Laura, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM. Hoje eu queria também dar boa tarde para Maria Aparecida Gurgel, de Piracicaba, que foi a primeira que comentou aqui no nosso chat, e para Lucimar Albuquerque, de Itapipoca, no Ceará. Rodrigo, vamos lá. Olha aí, de Piracicaba a Itapipoca, a turma que acompanha aqui o ICL Urgente. Boa tarde para Laura, boa tarde para a nossa comunidade. Boa tarde para você que mora nesse país em que a direita do golpe contra Dilma, você ainda se lembra daqueles personagens? A direita do golpe contra Dilma se reúne com a direita do orçamento secreto e com a direita do banho de sangue como pauta eleitoral. Todos juntinhos na noite de Brasília. O prato que eles serviram num restaurante lá no escurinho, no fundo do restaurante em Brasília. De quem que eu estou falando? Estou falando do Eduardo Cunha, Arthur Lira e desse personagem que o Tarcísio tenta lançar na política nacional, que é o Derrite. Os três juntos. Olha só que ceia dos infernos, hein? É Derrite, Lira e Arthur Lira, todos juntos no escurinho de Brasília. O que eles tramavam? Houve o flagrante, a fotografia. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais e tentar entender o que está em jogo nessa articulação em que o Derrite vai sendo lançado para tentar garantir um espaço para a direita em 2026. Vamos trazer esta imagem e toda a análise logo adiante aqui no ICL Urgente. Falando nele, o relator do projeto Antifacção, o deputado Guilherme Derrite, apresentou a quarta versão da proposta, Vinda originalmente do governo federal, ela já foi alterada 4 vezes por esse sujeito que está aqui na tela. É a nossa manchete lá no site. Em quarta versão do projeto, Derrite mantém impasse e segue incomodando o governo e incomodando também gente do Centrão que está achando que o Derrite subiu no salto alto e acha que é o dono das pautas. E ele acabou de chegar lá na Câmara, Ele era secretário em São Paulo, mas está se achando. Por quê? Porque está articulando com os de cima, com os comandantes da extrema-direita brasileira. Apesar do projeto, nessa quarta versão, estar pronto para votação em plenário, o presidente da Câmara, Hugo Mota, acatou um pedido de adiamento feito por líderes partidários. A previsão agora é de que a proposta seja votada na próxima semana, mas eu tenho as minhas dúvidas. Primeiro vamos chamar a Laura, que traz mais detalhes sobre isso, depois eu comento. Laura. Rodrigo, o deputado Guilherme Derrite afirmou que consultou a maioria das bancadas e que na terça-feira da semana que vem o texto vai ser votado e aprovado. O deputado admitiu que pode haver aí emendas ou destaques em plenário e que ele vai analisar uma a uma. Mas o governo ainda não está contente com a quarta versão, Rodrigo. A avaliação é de que o novo texto foi feito de improviso e que as alterações não satisfazem o Planalto. O projeto atual cria a tipificação de organização criminosa ultraviolenta, mas não altera a tipificação atual de associação criminosa. Outro ponto importante é sobre a apreensão de bens, Rodrigo. No PL do governo, o texto permitiu o bloqueio de bens de integrantes de facções no início da investigação. A ideia era asfixiar o financiamento dos criminosos. Já na proposta do Derrite, o texto prevê que o juiz só vai poder decretar o bloqueio durante o curso da investigação. Por fim, outro ponto de destaque é a destinação de bens, que vão ser distribuídos entre autoridades locais e a Polícia Federal de acordo com qual instância está investigando o caso. E em caso de atuação conjunta, o recurso vai ser dividido em partes iguais, Rodrigo. E aí chama muita atenção, Laura, que essa tentativa do Derrite de primeiro esvaziar o papel da Polícia Federal na investigação. E depois, inclusive, aqui, nesta questão do bloqueio de bens, ele meio que alivia o bloqueio de bens, o ataque financeiro às organizações criminosas, estava no centro do projeto original do governo, porque é o mais inteligente a se fazer. É o que foi feito naquela operação em São Paulo. Por que será que a turma do Derrite, portanto do Tarcísio, do Arthur Lira e do Eduardo Cunha não querem isso? Porque, gente, tem um trânsito aí entre organização criminosa, organizações financeiras, a turma que lava dinheiro, tem um trânsito. Agora a gente sabe, o ICL trouxe denúncias contra alguns personagens da direita, muito próximos do Derrite, e que fazem esse trânsito. Então, é muito suspeito
tudo isso. O Palácio do Planalto considera que a proposta de Derrite é um retrocesso grave e se incomoda com o fato do relator desconsiderar completamente o texto original, que veio do governo, né? O jornalista Kleber Lourenço, que é aqui do ICL Notícias, ouviu o secretário nacional de Assuntos Legislativos da pasta, o Marivaldo Pereira. Marivaldo foi categórico ao dizer que Derrite está mais preocupado com as eleições do ano que vem do que com o debate da segurança. Vamos ouvir o que disse o secretário nessa entrevista aqui para a nossa equipe. Vamos lá. A proposta continua muito ruim. O que chama muita atenção é a resistência, a insistência do relator em não considerar o projeto do Poder Executivo, que está muito melhor estruturado, muito melhor elaborado e que poderia ser um ponto de partida super importante para que a gente pudesse avançar nesse tema. Essa resistência é mera decorrência política da estratégia traçada pelo governador Tarcísio e pelo relator Derrite. Estão colocando a política na frente da política pública. Estão colocando o interesse político deles de 2026 à frente do interesse da população em endurecer o combate às organizações criminosas em todo o país. Se continuar assim, nós vamos ficar tendo um relatório por dia com um projeto que traz mais confusão do que solução e não vamos entregar à população aquilo que ela tanto precisa, que é um sistema mais rígido no combate a organizações criminosas. Está aí a crítica feita pelo secretário, né, que pertence ao governo federal, de maneira ponderada, apontando os problemas desses relatórios do Derrite. Por que eu disse que eu tenho dúvidas se vai ser votado mesmo na semana que vem? Porque a semana que vem é uma semana curta, tem feriado. Quinta e sexta da semana que vem é feriado nacional. Já na quarta-feira, provavelmente quarta-noite, já não tem sessão. O dia mais quente para votar qualquer coisa em Brasília é a quarta-feira. Se houver um esforço tremendo, talvez numa terça. Mas com a semana mais curta, não é prioridade para os deputados, né, se mobilizar, entrar numa mobilização para votar na terça-feira da semana que vem. Eu acho que isso vai ser adiado para depois do feriado e até lá muita coisa pode acontecer. Esse embate vai continuar. Coincidência ou não, pessoal? Como eu disse na abertura do programa, Guilherme Derrite se reuniu de maneira discreta com os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e Eduardo Cunha. Deixa eu até sair aqui da frente, se você ainda não viu essa imagem, que rodou muito as redes hoje, está aqui. Foi num restaurante em Brasília, né? Esse encontro aconteceu horas após o adiamento da votação do projeto de lei antifacção. Olha quem está na mesa. Eduardo Cunha, que era o comandante da Câmara que derrubou a Dilma, que deu o golpe parlamentar contra a Dilma. O Arthur Lira, que aprendeu tudo com o Eduardo Cunha, né? E foi grande arquiteto aí e organizador do orçamento secreto, das emendas parlamentares. E aqui o Derrite, que é um novato e que sentou nesta mesa, provavelmente a convite do Mota, que deve ter dito, vai lá conversar com quem entende de articulação. E se sentaram os três para tramar como é que podem fazer esse projeto avançar, já que isso é parte central da estratégia da direita para 2026. Por que eu estou dizendo isso? Tarcísio só vai ser candidato a presidente se tiver o apoio do Bolsonaro, mas isso não basta. Se tiver um palanque forte para substituí-lo em São Paulo, ele não pode correr o risco de ser candidato nacionalmente e perder o governo de São Paulo. Quem é o nome que ele está preparando para substituí-lo em São Paulo? Esse aqui. Então o Derrite passa a ser personagem central de uma operação política da extrema-direita. O Tarcísio quer a bênção do Bolsonaro e quer ter um palanque forte em São Paulo para fazer uma aliança da extrema-direita bolsonarista com Centrão e esses operadores que já estão há muito tempo fazendo negócio na política. Essa é a operação que está em jogo e a gente tem pesquisa daqui a pouco para mostrar como o Tarcísio, o olho dele voltou a brilhar com a possibilidade de sair a presidente e, ao mesmo tempo, construir uma candidatura em São Paulo, né? O encontro aconteceu nesse restaurante Manuelzinho, né? Um dos endereços mais discretos de Brasília, mas foi registrado. Deixa eu dar o crédito aqui, né? A equipe do Platô, do site Platô, que publicou a foto, não sei se é de alguém da equipe, mas eles que deram esta imagem em primeira mão e percorreu as redes sociais durante o dia de hoje. Pessoal, Derrite com esses sujeitos aí, com o Arthur Lira e com o Eduardo Cunha.
De outro lado, o presidente Lula se reuniu hoje com alguns ministros do seu governo, e aí não é reunião secreta, hein? Aí é reunião pública, né? Em meio a esse vai e vem do projeto de lei antifacção. Foram convocados para a reunião com o Lula os integrantes da esplanada que já foram governadores. Estamos falando de Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, Rui Costa da Bahia, Camilo Santana, que governou o Ceará. A reunião também contou com os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, que é quem articulou o projeto original, e também Fernando Haddad, da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. Laura, tem mais detalhes sobre isso? Rodrigo, o objetivo da reunião foi discutir estratégias para a área de segurança pública e traçar um plano para sair dessa crise com o impasse do PL antifacção. O encontro ocorre depois que discussões sobre o tema da segurança pública frearam a recuperação da popularidade do presidente Lula, também diminuindo a distância dele para outros potenciais candidatos à presidência em 2026. Ou seja, a convocação também reflete na pesquisa Quest, que a gente vai comentar daqui a pouco, né, Rodrigo? Exatamente. Vamos falar dessa pesquisa divulgada hoje. Já. Bom, vamos falar primeiro da Operação Salva Jair, que segue a todo vapor. A Defensoria do Distrito Federal está trabalhando como Defensoria do Jair, né? Apontou más condições para idosos na Papuda. Agora a Defensoria está preocupada com a Papuda e com as más condições. Mas ele não tem histórico de atleta, gente? Calma, né? Coincidentemente, essa narrativa de que as condições não são as ideais para receber idosos é a mesma do governador do Distrito Federal, Ibanez Costa, que disse outro dia que o presídio não tem condições de receber o Bolsonaro. Que tremendo lobby, né, para tirar o Bolsonaro da cadeia, impedir que ele vá para a Papuda, não é isso, Laura? Rodrigo, os aliados do Jair Bolsonaro continuam batendo nessa tecla, né? A Defensoria Pública do Distrito Federal registrou 340 pessoas para 177 vagas na ala de idosos. Então, 92% dos presos além da capacidade. Além disso, também foram encontrados idosos com mais de 80 anos dormindo em colchões no chão. O curioso é que só agora resolveram se importar com o sucateamento do sistema penitenciário, né, Rodrigo? Agora, isso não tem muita relação com a situação do Jair Bolsonaro, já que, como a gente trouxe aqui no ICL Urgente, o ex-presidente teria acesso a uma cela especial com ar-condicionado, paredes brancas, televisão no presídio da Papuda, Rodrigo. Então, dificilmente o Bolsonaro seria mandado para a área verificada pelo relatório, chamado de CIR, o Centro de Internamento e Reeducação, que abrange a ala dos idosos. É isso, ele não vai para essa ala que está em más condições, segundo a Defensoria. Então, melhorem as condições, mas não para o Bolsonaro, melhorem as condições para os presos que já estão lá cumprindo pena. E é muito estranho que o governador, aliás, eu falei o nome dele errado, né? É Ibanez Rocha, né? Eu chamei de Costa, mas o Ibanez Rocha esteja também nesta operação. Ele que escapou por um triz de virar réu, porque ele teve um papel esquisito no 8 de janeiro, não impediu, né? Não botou a polícia dele para impedir o ataque aos prédios na Praça dos Três Poderes e agora fica fazendo lobby para o Bolsonaro, que provavelmente, se for preso, não vai para estas celas superlotadas. Vai ter uma sala especial para ele dentro daquela ala conhecida como Papudinha, que é o batalhão da PM, onde ficam presos policiais militares criminosos. É um bom lugar para o Bolsonaro ficar. É um bom lugar para ele ficar. Bom, falando no Jair, a casa do ex-presidente virou salão de festas, parece. Bolsonaro pediu autorização de Moraes agora para uma visita do governador do Rio, Cláudio Castro. O documento cita que o encontro deve ser autorizado, abre aspas, na data mais breve possível, em razão da necessidade de diálogo interno. É preso querendo pautar a hora da visita, né? Impressionante. É bem provável que o Bolsonaro queira alinhar, aliás, com o Castro, o discurso da extrema-direita, aproveitando esta chacina cometida pelo governo do Castro lá no Rio de Janeiro. O ex-presidente Bolsonaro fez o mesmo pedido para receber Tarcísio, com os mesmos argumentos. Eu tenho pressa, tem que ser o mais breve possível. Então ele está querendo adiantar essas conversas antes que ele vá para a Papudinha e fique mais difícil receber esses convidados. E falando no Cláudio Castro, parece que o clube dos amigos do Cláudio Castro teve uma baixa importante. Explica para a gente, Laura, tem um ex-deputado aí enrolado com a justiça, né, de maneira bastante grave, não é?
Rodrigo, depois que o amiguinho vira criminoso, as pessoas fingem que não conhecem, né? Aquela clássica história. É o caso do ex-deputado estadual Tiago Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias, que foi indiciado hoje pela Polícia Federal por envolvimento com facções criminosas do Rio de Janeiro. O TH Joias aparece, inclusive, em várias fotos ao lado do governador do Rio, Cláudio Castro, sempre num clima de muita amizade. A gente tá vendo aí na tela para quem tá acompanhando por vídeo. O ex-deputado foi preso preventivamente no início de setembro, acusado de tráfico internacional de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e fornecimento de armas para o Comando Vermelho. E tem mais, Rodrigo. Além do TH Joias, outras 17 pessoas foram indiciadas, entre elas policiais militares, um delegado federal e Alessandro Pitombeira, que ocupou cargos de secretário na Prefeitura do Rio e no governo estadual. Ou seja, só gente que deveria estar protegendo a população, né, Rodrigo? É isso, é a turminha do Castro. Ainda sobre o governador do Rio de Janeiro, Alexandre de Moraes foi até bonzinho, ó. Aceitou o pedido do governo do Rio e prorrogou o prazo para que o Cláudio Castro e a sua equipe enviem o relatório sobre a operação que matou 121 pessoas. Você lembra, né? O Alexandre de Moraes pediu uma série de esclarecimentos e o Castro não conseguiu entregar. Pediu mais 5 dias e o Alexandre de Moraes falou, tá bom, então você tem até a próxima segunda-feira para entregar todos os documentos, né? Falando nessa operação que matou 121 pessoas, olha que informação importante e preocupante ao mesmo tempo. Porque uma das coisas que o Alexandre de Moraes pediu é: estavam usando câmeras? Por que não estavam? Né? E olha só a fala do coordenador da COR, um grupo de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele afirmou em depoimento que menos da metade dos agentes da Polícia Civil que atuaram no massacre, menos da metade estava usando as câmeras corporais. Laura, traz mais detalhes para a gente sobre isso. Segundo o depoimento do Fabrício de Oliveira, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, só 57 dos 128 agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais estavam usando as câmeras corporais. A história é o seguinte, Rodrigo Oliveira afirmou que a CORE tem disponível pelo menos 100 câmeras, mas que 128 policiais civis foram deslocados para atuar na operação. Ou seja, menos câmeras do que gente, né? Então já começou bem mal, né, Rodrigo? Em segundo lugar, de acordo com Oliveira, a empresa responsável pelos equipamentos contabilizou um total de 32 câmeras indisponíveis. Então, fazendo o cálculo aí, a gente chega em 68 câmeras prontas para uso, mas só 57 foram de fato usadas pelos agentes. Isso aconteceu porque, segundo o delegado, alguns agentes não conseguiram retirar as câmeras das paredes por causa de problemas com o equipamento. Poxa, Rodrigo, nem era tão importante usar a câmera, né? E não acaba por aí. O Oliveira também afirmou que os policiais podem ter se atrapalhado no momento de sair para a operação. Coitados, Rodrigo, mas resumindo aqui, não precisa nem comentar sobre o nível de desorganização dessa operação, né? Eles falam de pegar a câmera nas paredes, porque as câmeras ficavam numa espécie de almoxarifado lá da Polícia Civil. Antes de sair para a rua, o sujeito tem que botar no fardamento. Não tinha câmera suficiente, alguns não pegaram, e algumas câmeras estavam quebradas. Foi a explicação da turma da COR, que é da Polícia Civil. Mas olha só, na Polícia Militar, algo semelhante. O comandante do BOP, Marcelo Corbage, afirmou também que somente 77 dos 215 policiais da tropa de elite, que é o BOP, né, que pertence à Polícia Militar, somente 77 de 215 utilizavam câmeras, 1/3 só. De cada 3 PM, só um estava com as câmeras. Segundo o Corbage, o BOP não tinha baterias extras para carregar os equipamentos. Essa é a explicação. Será que é isso que vai bater lá na mesa do Alexandre de Moraes? Olha, vamos ver como é que o Alexandre de Moraes vai encarar isso tudo. Pessoal, vamos falar da pesquisa eleitoral. Nós citamos rapidamente aqui, a Quest fez pesquisa ontem, trouxe a taxa de aprovação e desaprovação do Lula, que ficou quase estável, com um pequeno viés de baixa. Muita gente associa isso à operação, a esse discurso de violência e de segurança que dá uma ajuda para a extrema-direita. Hoje, a Quest fez também, ou trouxe a público, os cenários eleitorais. Quer dizer, como é que isso impacta nos cenários eleitorais. O Lula ganha de todos os adversários, tanto no primeiro como no segundo turno, mas a margem, segundo a Quest, encurtou um pouco. Então, assim como a aprovação parou de melhorar, a margem de Lula de vitória encurtou um pouco. Eu não vou trazer aqui, estão todos os cenários, são 10 cenários feitos pela Quest, mas o principal é observar que em alguns deles o Lula tem até a chance de ganhar no primeiro turno. Eu vou pegar um exemplo aqui, cenário 5, Lula contra Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro. Lula, 38% no primeiro turno, Tarcísio, 20%, Eduardo Bolsonaro, 18%. E aí eles disputariam para ver quem iria contra o Lula. Se você somar o Eduardo com o Tarcísio, tem o mesmo número do Lula. Portanto, o Lula ficaria muito próximo de ganhar
no primeiro turno. Quando o quadro é mais pulverizado com vários candidatos, aí fica um pouco mais difícil para o Lula faturar já no primeiro turno. Mas, por exemplo, se os candidatos forem o Eduardo Bolsonaro e o Romeu Zema, o Lula também ganha no primeiro turno. 38 para o Lula, 24 para o Eduardo, 12 para o Zema. O Lula ganharia aqui no primeiro turno. Em outros cenários, está mais dividido, como eu falei. Chama atenção, para mim, o papel do Ratinho Júnior. Está sendo pouco falado, não está tão associado ao Bolsonaro na opinião pública, mas consegue bons números acima de Caiado e acima de Romeu Zema. Vamos para os cenários de segundo turno, que a Quest testou aqui. Cenários de segundo turno, o Lula também fica em primeiro em todos eles, ganha de todo mundo, está mais apertada a disputa com o Jair, mas com o Jair não vai ter disputa, não sei porque a Quest faz esse cenário que não vai existir, ele estará na papudinha, provavelmente, cumprindo pena. Vamos ver como é que fica o cenário, a evolução do cenário, por exemplo, Lula contra Tarcísio num eventual segundo turno. A margem, que já foi de 12, 13 pontos, agora encurtou para 5. Repara só, no mês de outubro, o Lula, que é essa linha vermelha, tinha 45 e o Tarcísio tinha 33. Você repara que tinha uma diferença de 12. Agora o Lula tem 41 e o Tarcísio 36. Então de 12 caiu para 5. O Lula, até no pior momento, que foi ali no final do primeiro semestre, ainda assim, numericamente, sempre ficou à frente do Tarcísio. Mas, de qualquer maneira, a gente observa que houve uma redução nesta vantagem do Lula sobre o Tarcísio. A gente tem outros gráficos aqui contra outros adversários, sem ser o Tarcísio de Freitas. Vamos trazer. Contra Michele Bolsonaro. Aqui variou menos, hein? Lula 44, Michele Bolsonaro 35, quase 10 pontos de vantagem para o Lula num segundo turno contra a Michele. Vamos para um próximo adversário aqui, num segundo turno em que Lula enfrentasse um outro membro da família Bolsonaro, Eduardo. Lula 43, Eduardo 33. De novo, 10 pontos de vantagem para o Lula. Você repara que encurtou um pouco, mas ainda é um cenário bastante favorável ao Lula. Aqui é um pequeno erro, aqui não é 21, era 31 no mês passado e agora subiu para 33. De qualquer maneira, o Lula tem 10 pontos de vantagem. Eu não sei se a gente tem mais algum, acho que eram esses os principais. Chama atenção também a rejeição. Sabe quem são os mais rejeitados na corrida presidencial? A família Bolsonaro. A gente pediu para destacar aqui rejeições novembro de 2025. Jair Bolsonaro, 60% de rejeição. Michele, 61% de rejeição. E o campeão da rejeição, Eduardo Bolsonaro, 67% de rejeição. Um candidato inviável, segundo a pesquisa Quest, com 2/3 de rejeição. Eles são os mais rejeitados. Tarcísio e Ratinho têm uma rejeição menor e, portanto, podem oferecer mais risco para o Lula numa disputa com o atual presidente. O Lula tem 53% de rejeição, né? Tem um cenário que está bastante desenhado, com o país bastante dividido. Então, esta é a pesquisa Quest que traz aí uma redução, mas com Lula ainda ganhando, com margem bastante tranquila da família Bolsonaro e um pouco menos tranquila se o adversário for o Tarcísio de Freitas ou até o Ratinho Júnior, governador do Paraná. Isso depois de toda a pancadaria contra o Lula nessa questão da segurança pública. Então, a gente presta atenção, tem um sinal amarelo aceso aí, tem um tema da segurança que ajuda a direita, mas não quer dizer que eles vão ganhar a eleição por conta disso. Vamos adiante. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi reconduzido para mais 2 anos à frente da PGR. O placar foi o mais apertado desde a redemocratização. Você sabe, o presidente indica e o Senado aprova. E esse foi o placar mais apertado desde a volta da democracia no Brasil. Eram necessários 41 votos para a recondução. O Gonet ficou um pouco acima disso, né? A votação, por regra, é secreta. Vale lembrar que na primeira indicação do Gonet, no começo do governo Lula, foi por uma margem muito maior. Ele teve 65% de sim. E agora isso caiu para 45%. Então a gente percebe que há uma certa má vontade no Senado com as indicações de Lula. O PGR enfrentou resistência dos senadores da oposição que criticam a atuação dele, né, no episódio do golpismo. Ele pediu condenação de todos os golpistas e a direita não queria, né, queria anistia, e o Gonet foi firme no papel dele de PGR. O mais importante é que esse cenário apertado indica que o Lula pode ter dificuldades para indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. A vaga
aí que ainda não foi preenchida. Laura, explica melhor para a gente isso, por favor. Rodrigo, para além dessa união dos bolsonaristas no Senado, essa vitória estreita realmente acende um alerta para o presidente Lula, que pretende indicar o Jorge Messias, o AGU, para a vaga no STF em breve. O que acontece é que na recondução do Gonê, o Planalto contou com o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do senador Rodrigo Pacheco, que é o ex-presidente do Congresso. E mesmo assim a vitória foi estreita. Mas para a indicação do Messias, a história já é outra, porque o Alcolumbre ele apoia o nome do Pacheco para a vaga do Barroso no STF. Então, basicamente, essa votação acirrada do Gonê é quase um aviso. E será que o Messias vai ter 41 votos para ser aprovado para o Supremo, Rodrigo? Esse é o recado que ficou, Laura. O recado que o Alcolumbre passou. Olha, com o meu apoio, Alcolumbre, né? Com o apoio do Alcolumbre, ainda assim, o Gonê passou por uma margem de só 4 votos. Sem o apoio do Alcolumbre, que prefere o Rodrigo Pacheco, o Messias pode não passar, que é a indicação preferida do Lula. Essa avaliação ainda vai ser feita e depois do feriado da semana que vem é que o Lula deve ter uma definição sobre esse tema. O que a gente sabe é que os senadores estão fazendo muita pressão para que seja o Rodrigo Pacheco um nome mais ligado ao mercado, ao centro, à centro-direita, enquanto o Messias é um nome mais fiel ao presidente Lula e às forças mais de esquerda. Atualizações sobre a fraude do INSS. Hoje, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, durante uma nova etapa da operação Sem Desconto. A ação mira fraudes bilionárias nos descontos irregulares realizados nas aposentadorias e nas pensões. Está aí na manchete também do ICL Notícias. Laura. Rodrigo, o Stefanuto, ele é acusado de integrar uma organização criminosa responsável por autorizar descontos falsos nos benefícios de milhões de aposentados do INSS. Isso tudo sob a justificativa de mensalidades de associações fictícias. Segundo as investigações, o esquema teria movimentado cerca de 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. Até o momento, 6 pessoas foram presas. Entre os alvos estão 2 parlamentares do Centrão e o ex-ministro da Previdência do Bolsonaro, o José Carlos Oliveira. Rodrigo. É isso, a oposição bolsonarista abriu essa CPI pretendendo atingir duramente o governo Lula, não funcionou, tem alvos que trabalhavam para o atual governo Lula, mas vários alvos da operação e da investigação vinham do esquema bolsonarista, como a Laura citou aí. Então é uma CPI que está trabalhando, a Polícia Federal em paralelo também trabalha e o mais importante, o dinheiro tem que voltar para a conta de quem não autorizou essas despesas e esse desvio tem que ser compensado para os aposentados e para os pensionistas. Isso é que é o mais importante, eu espero que aconteça e está já acontecendo. Pessoal, ainda no campo do noticiário internacional, está prevista para hoje uma reunião importante, às 19 horas, a reunião em Washington entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, que está aí na foto, e o Marco Rubio, secretário de Estado do Trump. O tema da reunião vai ser o tarifaço, movido pelo Trump contra o Brasil. A reunião vai contar com a presença de vários negociadores dos dois lados. É a terceira vez que os dois chanceleres se encontram desde que Rubio foi escolhido por Trump para resolver o impasse das tarifas. Será que ele foi escolhido para resolver ou ele foi escolhido para atrapalhar? Porque a negociação está andando muito devagar, mais um encontro. Os setores empresariais têm esperança e o Trump tem que explicar por que o cafezinho brasileiro não chega mais lá ou chega muito mais caro do que chegava no passado. Eles têm interesse de resolver isso. O café e o Brasil têm interesse de baixar tarifa para todos os produtos e não só para o café. É basicamente assim que está a negociação entre Brasil e Estados Unidos. Laura, obrigado pela participação, pelas atualizações ao vivo para a gente. Valeu, Rodrigo. Amanhã é sexta-feira, hein? Vamos esperar. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Pessoal, mais uma vez o convite aqui para você participar da pós-graduação do ICL, Mais uma etapa da pós-graduação, agora com uma nova temática, Teoria Crítica da Sociedade. A aula inaugural acontece no dia 27 de novembro, quinta-feira, daqui a 2 semanas, mas faça desde já a sua inscrição. Vai ser no dia 27, uma quinta-feira, às 8 da noite, o lançamento dessa pós-graduação que tem professores como Vladimir Safatli, Gessé Souza, o nosso Lindener Pareto, a Márcia Tiburi, que também participa aqui da programação do ICL e é excelente professora na área da filosofia, o Valim, que é da área do direito, a Nancy Fraser, que é uma convidada internacional. Como é que você participa? Você digita iclurgente.com.br ou então vai pelo QR Code que está aqui na tela, põe o seu celular, se você puder, e faz pelo QR Code. Ou então digita iclurgente.com.br
Vai abrir um campo, você põe o seu e-mail e a equipe do ICL te avisa. Olha, hoje, dia 27, Teoria Crítica da Sociedade, a nova pós-graduação. Você faz a aula que é gratuita, que é aberta. Se gostar, tenho certeza que vai gostar, você se inscreve definitivamente para essa pós-graduação do ICL. Tá feito o convite, vem aí o N2 com mais notícias, mais análise ao vivo com a Gabi Varela, o Chico Sá. Daqui a pouco eu estarei por lá também. Valeu, gente. Atenção, o ICL está reunindo uma verdadeira seleção de professores para sua nova pós-graduação, que se chama Teoria Crítica da Sociedade. Nancy Fraser, a maior neomarxista do mundo, Gessé Souza, um dos maiores sociólogos brasileiros deste século, intelectuais como Elias Jabbour, Márcia Tiburi, Vladimir Safatli e muitos outros, todos juntos para ensinar na pós mais revolucionária feita no Brasil. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, às 8 da noite, faremos o lançamento dessa nova pós ao vivo no YouTube. Vamos revelar todos os detalhes sobre o curso e as condições especiais para quem quiser se inscrever. Essa é uma pós a mais, criada não apenas para quem quer pensar, mas para quem quer agir e lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais democrático. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.